Esta cena, até pouco tempo atrás, seria ficção. Mas o que estamos vendo são imagens reais, do presente, e que muito em breve podem entrar para o passado. Uma criança dominando o que hoje é um moderno computador. Os jovens rompem as fronteiras do tempo cada vez mais cedo através da tecnologia. O homem encerrou o século XX com o poder de copiar sua própria fórmula genética, seu DNA, e criou uma rede poderosíssima de comunicação que une o planeta, a internet. Bom, a privacidade acabou. Estamos vivendo como se alguém bisbilhotasse os nossos passos pelo buraco da fechadura. Tudo que você quer, tudo que você precisa, pode estar nessa máquina. E para muita gente, a própria felicidade depende do computador. Computadores que vão deixando para trás o que chamávamos de futuro. O que tem a ver este senhor com este aqui? Este é o francês Blaise Pascal, filósofo e matemático, que nos idos de 1600 e tantos inventou uma máquina de calcular. Era a primeira semente para Bill Gates se tornar o homem mais rico do mundo 330 anos depois. Entre os dois homens, muitos passos e um invento histórico: o primeiro computador pessoal. O heróico computador com tela escura e letras verdes. A small band of electrical engineers set out to turn a room full of wires and vacuum tubes into the world's first functioning computer. The Electronic Numerical Integrator and Computer, or ENIAC for short, was 100 feet long, 10 feet high, and weighed 30 tons. Its designers wanted to be able to process huge amounts of information faster than anyone ever before. But ENIAC was anything but fast or easy to program. ENIAC used 18,000 vacuum tubes to handle the calculations that are now performed by tiny microchips. ENIAC's creators wanted to use their new computer to help predict the weather or the stock market. Instead, it wound up helping America's fledgling space program get off the ground. By the time ENIAC was turned off for the last time in the fall of 1955, its creators had a new, faster and far more flexible computer, UNIVAC, up and running. O primeiro computador produzido em série, digamos, o UNIVAC. O UNIVAC tinha o tamanho de uma geladeira e ele não era uma máquina para uso pessoal, definitivamente era uma, pelo preço, pelo tamanho, pela complexidade das operações, enfim, aquilo era uma coisa para o que a gente chamava de cérebro eletrônico, ficava em laboratórios, em universidades. ENIAC became the first computer dinosaur. Você percebe quando uma máquina ela evoluiu e ela faz parte do meio de vida do indivíduo, quando ela se torna completamente transparente, quase invisível. Veja a energia elétrica, a gente usa todos os dias e você é incapaz de dizer quantas vezes você usou energia elétrica num dia. E se você for capaz de dizer, eu te indico como psiquiatra, porque não faz o menor sentido. Este é um micro pioneiro. Foi feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro nos anos 70. Ele se chama Terminal Inteligente, com teclado, vídeo, disquete, fita cassete e leitora de cartões. Nós convidamos um estudante de informática para mexer nesse micro. Valdir nasceu bem depois da veterana máquina. O botão de ligar deve ser isso aqui, né? O botão, assim, normalmente o botão separado deve ser o que liga. Mas você não tem certeza? Não, não tem. Tá, e aí, Tem. ligou o computador. Depois você ligou o computador, como é que ele funciona? Explica pra gente. Deve ter ligado. Ou não ligou, não sei. Talvez não tenha sido o botão certo, mas ele ligando deve aparecer alguma coisa e deve pedir alguma coisa minha, né? Algum retorno meu. Só que aí agora eu não sei de que lado eu jogo, se é daqui ou dali, né? Você imagina que vai aparecer o que nessa telinha a hora que você ligar esse computador? Não faço ideia. O que vai aparecer, não sei, talvez um pedido de alguma instrução que eu deva dar a ele para ele executar alguma operação. Agora, como que eu vou passar essa informação a ele, eu não sei, se é por aqui ou pelo teclado mesmo. Por aqui talvez fosse mais fácil, mas eu não sei como ele pediria isso, não sei se eu tenho que pedir alguma coisa, passar alguma coisa daqui antes, depois do teclado. E essas fitinhas? Exatamente, isso que eu reparei agora. Não sei como é que funciona isso. Caramba.
Pra que serve isso? Você não sabe nem pra que serve? Não sei, está dizendo que é um terminal inteligente, ele que deveria me ensinar, mas eu me sinto perdido na frente dele. Com um mini computador doméstico, uma pessoa pode organizar o orçamento familiar, controlar todas as contas e o estoque da despensa, estudar, criar jogos e brincadeiras e, como diz o engenheiro José Roberto Trindade, que tem um desses aparelhos em casa, até arquivar receitas de bolo. Então era só colocar, pedir o número da receita, a receita apareceria na tela. Você colocaria o número de pessoas e daria a quantidade exata para se fazer para 2 pessoas, ou para 10, ou para 100, a quantidade que você colocar sem maiores cálculos. É só colocar no teclado quantas pessoas imediatamente aparecem. E, de acordo com o diretor do Centro de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, o computador já está entrando nas casas brasileiras. 50 milhões de pessoas em 160 países estão se comunicando através de uma superrede de informação, a internet. Mas você sabe o que é preciso para participar da internet? Essa rede mundial da informação começou a funcionar nos Estados Unidos em 69. Servia apenas para projetos científicos e militares secretos. Hoje a rede liga milhões de pessoas a universidades, bibliotecas e museus do mundo inteiro, além de possibilitar serviços como correio eletrônico, fóruns de debates e consultas médicas. Para entrar na internet, é preciso ter um microcomputador, uma linha telefônica e um modem, um pequeno aparelho que liga o computador ao telefone. E também comprar uma assinatura de empresas privadas, estatais ou BBS, sistemas de quadros de avisos que funcionam como associações que dão acesso à rede. O preço da ligação é local, mesmo que o usuário se comunique com o outro lado do mundo. A internet tem 30 mil participantes no Brasil. O acesso é pela Rede Nacional de Pesquisa, RNP, ligada às universidades, e o IBASE, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. A partir de maio, a internet no Brasil vai poder ser acessada através da Embratel. E até o fim do ano, cerca de 200 mil novos usuários brasileiros estarão ligados à superestrada mundial da informação. William Henry Gates III já escreveu seu nome na história da tecnologia. A grande sacada do jovem que acabava de sair da Universidade de Harvard, dizem os especialistas, foi ter percebido que as máquinas só fariam sentido se tivessem conteúdo. Consumers have gotten a better deal from the personal computer industry than any business in the world. The cost of computing has come down by a factor of 1 million in the last 20 years. A personal computer today is quite a bit less expensive than it was, even though it's far more powerful. And the software is constantly getting better. So every other industry should look at the PC industry and see what we've done to be so competitive and so innovative. In fact, the level of investment in software has never been higher. It's really a fantastic thing, which means that things are even going to move faster in the future than they have today. Quando se fala em computadores, a imagem que geralmente vem à cabeça tem clima de ficção científica. Ambientes gelados, com luz artificial e ruídos estranhos, onde máquinas substituem os homens na tarefa de memorizar, calcular, pensar, decidir. Mas a verdade é que esse clima já saiu da ficção e se instalou na realidade. Hoje, a microeletrônica é a segunda maior indústria do mundo, só perde para a do petróleo. E o Brasil ocupa o 8º lugar do mundo nesse campo. De acordo com Otávio Genari Neto, secretário especial de informática, cerca de 4 mil computadores operam no país. E quem vive numa cidade grande mantém contato constante com essas máquinas. A população média de São Paulo teria um contato indireto, nem sempre direto, cerca de 15 a 20 vezes por dia com um computador eletrônico. Esses contatos indiretos podem ser através das contas de luz, água, gás e telefone, todas processadas por computadores.
Mesma coisa com as multas de trânsito, os olerites de pagamento, os extratos bancários, os impostos. Até a sorte nos cartões da Loto e da Loteca é controlada por computadores. Quando você compra uma passagem de avião em São Paulo, a funcionária da companhia aérea consulta um terminal, ligado eletronicamente a um computador central que informa números e horários de voos, se tem lugar ou não e garante ou não a reserva. E as cartas que chegam ou saem da cidade passam por uma central de triagem, onde computadores fazem a leitura dos CEPs e distribuem os envelopes para seus destinos. A palavra futuro sumiu do dicionário. Na década de 70, na década de 80, você falava, no futuro teremos isso, no futuro faremos aquilo. Hoje o futuro não quer dizer nada, porque você está bem no meio dele. Você anda no elevador transparente, você enfia a comida congelada numa caixinha, aperta um botão, ela sai quente dela. Você vive já no futuro. E esse futuro é tão intenso e ele é tão vívido na vida da gente que é muito complicado você dizer, olha, isto aqui eu consigo identificar de onde ele surgiu. Não, quase todos os equipamentos são interligados e quase todos eles conversam entre si. Então, à medida que uma pequena nova válvula, um pequeno novo transistor é inventado, toda a cadeia de produtos que depende dele acaba evoluindo junto. O computador surgiu na minha vida quando a minha máquina de escrever elétrica faleceu. Uma máquina de escrever elétrica na época, a gente está falando aí em 86, 87, custava uma coisa tipo $1000, que na época era um dinheiro bacana. E eu estava meio arrasada, que ia ter que comprar uma máquina de escrever elétrica nova, aquela coisa. E aí um amigo me perguntou por que eu não comprava logo um computador. Eu disse, mas eu vou fazer o que com um computador? Ele disse, bom, você escreve no computador. Você faz tudo que faz com a máquina de escrever e ainda por cima você consegue jogar xadrez com o computador. Aí eu achei ótimo e comprei. Ele, até me lembro do preço, porque o primeiro computador a gente nunca esquece, né? Em vez de eu gastar $1000 que eu já não tinha, eu gastei 2.200 e fiquei endividada assim durante uns 3 anos até pagar aquele primeiro computador. Quando começaram a aparecer os primeiros computadores pessoais, a coisa toda era muito reduzida. Porque o que se precisava fazer com o computador, o que se imaginava que um computador pudesse fazer, era uma coisa pequena. Era uma planilha de dados, era processamento de texto. Era eventualmente CAD. O CAD é o Computer Aided Design, que os arquitetos usam muito, os engenheiros usam também até hoje. E aí começaram a aparecer as aplicações gráficas e começaram a aparecer os games. E os games puxam muito pelo desenvolvimento da indústria. Os microcomputadores podem também ser uma forma de distrair as crianças, mesmo os adultos, já que são programáveis para realizar jogos e brincadeiras. Os preços variam de 100 mil a 6 milhões de cruzeiros. Há uma grande curiosidade por este terminal que a Telesp trouxe para a exposição. Em São Paulo, 1000 terminais de consulta como este já estão instalados. O usuário aluga os serviços de 30 fornecedores e pode receber por linha telefônica notícias de 2 jornais diários, prognósticos esportivos e até saber do horóscopo chinês. 1986 e mais novidades. Cores, 256 cores numa paleta de 4.096 cores. Vários níveis de cinza, as 3 dimensões na telinha. E lá estavam as impressoras, brindando o nosso nacionalismo. Uma das coisas mais características dessa evolução toda do digital é o seu computador ter virado no avesso.
Até 2005, 2006, você queria computadores parrudos. Você falava em megahertz, você falava em gigabytes. Eu quero uma máquina cada vez mais forte. Hoje em dia, você parou de falar nisso. A sua máquina virou no avesso. E hoje, não é mais importante você ter um equipamento potente, até porque todos são. É muito mais importante você estar ligado a uma rede potente. Então, se eu te der a opção, você quer uma máquina muito poderosa, que não fala com ninguém, ou você quer uma máquina porcariazinha, mas que fala com uma rede muito rápida, a sua opção é pela segunda. O computador desconectado era uma máquina que agia só como uma extensão do teu cérebro, digamos assim, no sentido de agilizar um pouco o que você estava fazendo, de fazer as tuas contas por você, de permitir a você escrever de uma forma mais simples, porque você podia recortar parágrafos do fim, botar para frente, trocar a ordem das letras. Você podia jogar xadrez, você podia jogar uma série de games, mas você não tinha interatividade. Quando aparece a internet, as máquinas se conectam. E hoje o que a gente tem, na verdade, metaforicamente, é uma grande, imensa máquina, a qual todos nós estamos conectados. Quando você tira a internet da jogada, o computador parece não ter mais utilidade nenhuma, né? As pessoas ficam prostradas quando ficam sem internet, dizem, minha internet caiu e aquilo é o fim do mundo. Porque é como se de repente estivessem desconectadas do mundo. E na verdade estão, porque a gente criou também essa coisa da conexão contínua em todo tempo, toda hora. How can you focus on mankind after people dominate this road to information in this extraordinary way? Well, the past revolutions in society have come with tools that magnify our muscle power. The Industrial Revolution was about motors and tractors and things like that. Here we have the tool that magnifies our brain power and lets us stay in touch with people even though they're not in the same location. It lets us find resources no matter where they are very easily. And so the internet is a major revolution. It is a very big change. It is the centerpiece of this information age. And certainly the impacts of that will be very broad, but it's up to humans to decide how we want to use it. Do you believe that the differences in culture will eventually change or disappear or will not count? No, I doubt that very much. In fact, when I walk the hallways of Microsoft, I can see that people at Microsoft who come from different countries are using the internet to get out and listen to radio programs from their country. You know, I hear radio programs from India or Israel or Brazil or all the different places. Or you can send electronic mail to your friends and relatives who are back in your home country. So the ability to reach out and pursue your cultural interests is greatly improved by the internet. Just because we all watch TV, we all use the telephone, doesn't mean we have the same interests. And so we'll take this and use it as a tool for cultural interests. Você sabe como a internet surgiu no Brasil? Para responder a essa pergunta, precisamos voltar ao ano de 1989, quando um grupo de acadêmicos de várias universidades espalhadas pelo país buscava conexões com outras redes acadêmicas internacionais. O professor Demi Getchko era um dos integrantes dessa equipe e nos conta que os primeiros pacotes TCP/IP brasileiros foram transferidos entre Brasil e Estados Unidos em janeiro de 1991. Eram apenas algumas linhas de texto, e-mails simples, mas que chegavam ao destinatário instantaneamente. Uma revolução para a época. Era incrível, porque na época você conseguia entrar em contato com qualquer pessoa e o correio eletrônico na época tinha um grande valor. Em geral, quando você recebia um correio eletrônico, você se apressava a responder rapidamente, porque não havia o que há hoje, o excesso de lixo, de spam. Então as cartas eram todas consideradas de extrema importância. Então o status da ferramenta correio eletrônico era muito elevado na época. Você consegue imaginar que naquela época o backbone de todo o Brasil, ou seja, a conexão mais rápida existente, era de 4.800 kbps, ou quase 12 vezes mais lento que uma conexão de escada? E por isso mesmo, cada pacote de dados era tratado com extremo cuidado para que não houvesse nenhum desperdício de banda.
Porque na época não tinha imagem, então, na verdade, essa história de que uma imagem vale 1000 palavras, é verdade também no tamanho. Uma imagem, em geral, é muito mais do que 1000 palavras. Então, se você manda um monte de carta de correio eletrônico, isso é muito menos do que uma imagem, uma simples imagem digitalizada. Os domínios .br foram registrados em 1989, antes mesmo da primeira transferência de dados entre computadores brasileiros e estrangeiros. Isso era o início da formação de uma rede nacional, já que cada computador ganhou um nome. O seu computador, hoje, em casa, tem um nome. Só que esse nome é em forma de número, que os técnicos chamam de endereço IP. IP de Internet Protocol. Essa base de registros foi então estruturada na Fundação para o Apoio à Pesquisa de São Paulo, FAPESP, e depois foi transferida para o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, o NIC.br. Todo mundo que registra um site no Brasil faz isso por meio do NIC.br. A rede começou muito acadêmica, mas por volta de 93, 94, já havia movimentos de provedores, né, que tentavam transformar as velhas BBS, que eram redes de troca de mensagem sem conexão com o mundo, em algo conectado ao mundo. O que trouxe a grande explosão da rede, em minha opinião, foi a existência da World Wide Web. Quer dizer, quando entrou o www, que foi a forma das pessoas criarem sites, criarem conteúdo, isso causou uma explosão, porque isso também permitiu o comércio na rede. Seria muito difícil comerciar na rede, ou fazer transações de compra e venda, se tivéssemos só correio eletrônico. Tem que mandar uma carta, dizendo, quero comprar tal coisa, pode ser, pode não ser. Ia ser muito delicado e muito complicado fazer isso. Com a World Wide Web, se abriu um novo mundo aí de transações na internet. Mas tudo só começou a mudar mesmo quando os 3 Ws entraram na história. O www de World Wide Web, ou simplesmente Rede Mundial em português, trouxe consigo as primeiras páginas como as entendemos hoje. E para navegar por elas, os primeiros browsers. Em 1993, o Mosaic surgiu como a melhor solução para navegar pelas páginas da rede. Aí, aquela rede pequena, utilizada para fins acadêmicos, caiu nas mãos de todo o público. Era o início do boom da internet. Até 94, 95, os registros eram feitos um a um. Alguém pedia um domínio, era 1 por dia, 2 por dia. E aí o Alberto Gomide, que era o técnico responsável na FAPESP por isso, fazia o registro na base de dados. Em 95 foi criado o comitê gestor, já se prevendo que haveria uma explosão da internet no país. Em 96 já se viu que não dava para continuar registrando 1 por 1, porque começou a aparecer uma grande demanda de áreas não acadêmicas, e aí nós contratamos um software, foi desenvolvido um software dentro da FAPESP, foi contratada uma equipe de pessoas que enriqueceram a equipe original, e foi criado um software que foi sendo aperfeiçoado e roda até hoje, que permitiu automatizar o registro. A automatização do registro é de fins de 97. Desde a primeira onda da web, o registro de domínios .br cresce cerca de 20% ao ano. Uma curva ascendente tão forte que algumas regras precisaram ser definidas para evitar problemas. Na internet vale o conceito de quem chega primeiro e registra o nome que está disponível, ele fica com aquele nome, se não houver nenhum tipo de problema. Então, evidentemente que no começo da rede houve uma corrida para nomes, e o comitê gestor tomou cuidado, vendo que isso podia gerar um monte de problemas. Então, se vocês lembram das providências por volta de 97, 98, na época nós tínhamos restringido o registro a um domínio por CNPJ, para garantir que não haveria uma corrida a nomes que depois poderia fraudar legítimos titulares. Isso foi mantido até 99, quando abrimos para 10 registros por CNPJ, e hoje nós abrimos sem limite, porque a gente acha que quem não acordou até agora para a rede, já é um pouco tarde para chamar a atenção dele. Realmente difícil encontrar alguém que ainda não tenha acordado para a internet. A rede está promovendo mudanças em todo o planeta, aproximando pessoas, facilitando a vida de todos nós. E se tudo isso aconteceu em menos de 20 anos, fica até difícil imaginar o que ainda vem por aí. A internet, na verdade, hoje em dia principalmente, ela se tornou uma gigantesca cidade pequena. Você fala, é uma rede mundial? Mentira, você conhece, tem algum amigo na África? Não tem. Quantos amigos você tem na Ásia? 2 ou 3? Bom, mas a África mais a Ásia somam 3/4 da população do planeta e você não tem nenhum amigo lá? Então não é uma rede mundial, é uma cidade minúscula que todo mundo tem comportamento de cidade minúscula. Então numa cidade minúscula, se você encher a cara, todo mundo sabe. Se você der um vexame, todo mundo sabe. Se você se destemperou, todo mundo sabe. E todo mundo te conhece muito bem. No mundo do Twitter, no mundo do Facebook, no mundo do Skype, todo mundo te conhece muito bem. Todo mundo sabe todas as besteiras que você fez e todo mundo passa o dia inteiro a fofocar. Então, quando o indivíduo falava há um tempo, não, olha,
eu passo 10 horas por dia na internet, ele ainda conseguia convencer os pais que ele estava num ambiente de estudo, ele está num enorme ambiente de fofoca, quando não está num ambiente de videogames. Eu tenho vários brinquedinhos. Esse aqui eu já não considero mais um brinquedo, quer dizer, eu passo tanto tempo colada nessa máquina aqui que ela é uma extensão. Um dos meus brinquedos favoritos nesse momento é esse aqui, que é o iPad. Os meus celulares, que eu amo de paixão, sem os quais eu não saio de casa. A minha câmerazinha compacta. Esse cartão é um cartão Wi-Fi. Então, eu fotografo, ele funciona como qualquer cartão normal. E eu deixo a câmera ligada aqui, por exemplo. E quando eu chego, as fotos já estão todas no computador, porque todos trabalham dentro da mesma rede Wi-Fi. Esses brinquedos todos que eu estou mostrando, aliás, esse aqui é o Samsung Galaxy Tab. Esse daqui é o meu notebook. Ele é um MacBook Air, de 11 polegadas, delicioso de usar. E como vocês veem, o tamanho dele é uma coisa deliciosa, né? Hollywood produziu muitos filmes de ficção científica, mas poucos se igualaram às peripécias da família Jetson. O desenho animado dos anos 60, 70 arriscava previsões no mínimo engraçadas para o século XXI. Era um futuro mais ingênuo, mas que acertou em cheio quando aliou o homem às máquinas. Roy, quantas vezes eu já lhe disse que não usasse suas botas espaciais em casa? Um rapazinho com sapatos poderosos capazes de andar no teto. O que é que você quer comer agora? Nada, obrigada. Estou de dieta. Espere aí. Você não esqueceu do seu maiô? Não esqueci. Essa é sua roupa de banho? É o modelo mais sensacional e moderno, mamãe. Esteiras para se caminhar. Não sei, esse botão dos ovos está sempre falhando. Máquinas que fazem comidas instantâneas. Eu apertei ovo cozido e veio um frango assado. Tudo eletrônico para facilitar a vida. Um outro personagem que não sai da nossa memória é o computador HAL, do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Foolproof and incapable of error. HAL 9000, o computador não erra. Ou melhor, programado para ter sentimentos, não é capaz de admitir erros. Good evening, Dave. How you doing, Hal? Everything's running smoothly, and you? Oh, not too bad. Quando os astronautas descobrem que ele cometeu um errinho, HAL decide matá-los. Um dos astronautas morre no infinito, mas o outro se salva. Em defesa própria, desliga a inteligência assassina do computador. Dave, my mind is going. E vai sozinho rumo a seu trágico destino. Por mais que sejam avançados os computadores, eles não têm nem longínquamente, né? A capacidade de um ser humano qualquer. Quer dizer, não só em termos quantitativos, não é só porque o nosso cérebro tem uma quantidade de conexões muitíssimo superior ao computador, né? Porque alguém poderia imaginar, bom, mas então é questão de tempo construir um computador que tenha o mesmo número de conexões do cérebro humano. Mas não, é uma questão de qualidade, é uma questão de conceito, né? Basta dizer que o nosso cérebro não tem software e hardware, ele é uma coisa só, né? Funciona de maneira muito obscura, quer dizer, a ideia de que o computador é um cérebro eletrônico é uma ideia dos anos 50, né? Na verdade não é um cérebro eletrônico, não funciona como cérebro, e nós não sabemos como o cérebro funciona, e não sabemos se um dia saberemos, porque a única ferramenta que nós temos para entender o cérebro é o próprio cérebro. E nós não sabemos se o cérebro pode entender o cérebro, ou seja, pode entender um sistema que está no mesmo nível de complexidade dele mesmo. Como escreveu Charlie Chaplin, se o homem tem o poder de criar máquinas, também tem o poder de inventar a felicidade.